Vai entrando aí, pessoal, porque hoje nós temos um bate-papo super bacana aí, hein? Já vai entrando, já vai marcando as pessoas aí, amém? Já vai marcando o povo aí para que eles possam estar aí juntos aí, aprendendo mais aí. Hoje nós vamos falar, nesse tempo de crise, nós vamos falar sobre empreendedorismo. Olha que legal. O que a Bíblia diz sobre esse assunto que às vezes é pouco falado, né? E você vai aprender tudo sobre empreendedorismo à luz da Bíblia. Então já vai entrando aí para que a gente possa, tá? Já vai marcando, já vai convidando seus amigos para que a gente possa estar aí, em nome de Jesus aí falando sobre esse assunto. Tá bom, pessoal? Já vai marcando, já vai chamando o pessoal. Alguém lá do Portas Abertas, chama o povo lá do Portas Abertas. Amém? Já vai chamando aí, pessoal. Amém? Eu vou chamar aí o nosso amigo aí para estar... Professor Fernando, chama o povo do Portas Abertas para estar aprendendo a empreender, os futuros empresários aí. Tá bom, pessoal? Eu vou chamar, né, o nosso irmão Douglas aí para estar falando sobre empreendedorismo à luz da Bíblia, tá bom? Então já vai marcando, chama o pessoal aí para que esteja aí com a gente aí participando. A paz, Douglas, tudo bem? Como é que você tá? Paz do Senhor, pastor Leandro, tudo na paz. Graças a Amém. Deus. Estou muito feliz aí por você ter aceitado esse convite. E é um tema muito importante para que nesse tempo de crise, onde, né, o país, não só o país, mas o mundo se encontra, né, numa calamidade total, né, a gente possa discutir à luz da Bíblia esse tema que pode ser de suma importância para muita gente. Por que eu escolhi esse tema? Porque eu achei muito engraçado que há umas 3 semanas atrás, uma pessoa chegou em mim e falou assim: pastor, nesse tempo de crise, onde as empresas estão fechando, eu consegui montar a minha empresa. Então eu acho muito bacana esse assunto. E muito, mas muito obrigado mesmo por ter aceito esse convite de fazer esse bate-papo comigo. Eu que agradeço a oportunidade. Boa noite a todos os seguidores aí do Instagram, do Leandro e o meu Instagram também. Amém. Pessoal, já vai entrando aí, marca, chama amigos, chama parentes para que a gente esteja participando aí desse bate-papo aí, que vai ser muito legal aí. Você que tem a sua pergunta, já seleciona a sua pergunta para que no final você esteja aí participando aí, que o Douglas vai estar respondendo qualquer pergunta, né, Nossa, sobre esse assunto empreendedorismo. Então, vai aí, guarda a sua pergunta durante o bate-papo. Se você tiver alguma dúvida, no final nós vamos abrir aí. Pastor Rodrigo, seja bem-vindo, o participante da semana passada. um Mas, abraço, Douglas, Rodrigo. Douglas, a gente já vai começar com o assunto, com a primeira pergunta, para a gente já começar nesse assunto aí. O dinheiro é a raiz de todo mal? Não, dinheiro não é a raiz de todo mal. Tem um versículo da Bíblia, né, que fala que o amor é dinheiro é a raiz de todo mal. E daí as pessoas leem rapidamente e falam, o dinheiro é a raiz de todo mal. E não é isso, né? O que se tem problemas gerados é pela falta, pela mentalidade de ganância, pela mentalidade de falta de caráter. Então, na realidade, os problemas são gerados relacionados a dinheiro por essa mentalidade de desonestidade, falta de caráter e má administração. O dinheiro não é a raiz de todo mal, não. E assim, ele pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal, igual a internet. Estamos aqui hoje fazendo live, está promovendo, falando da palavra de Deus, falando do reino. E outras pessoas podem usar a internet para outras coisas também, para espalhar fake news e outras coisas também prejudicial. Então, o dinheiro é um instrumento. Você vai usar para o bem ou para o mal. Ah, sim. De acordo com Marcos 10:25, que diz, né, sobre o rico, até separei aqui para estar lendo para o pessoal aqui, ó, Marcos 10:25, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico
no reino de Deus. O rico vai para o céu? O rico vai. Se o rico for, se ele for salvo, ele vai para o céu, né? Esse rico aí tem a ver com os princípios de novo. Se o rico ele adora o Deus dele, é o dinheiro, é mamon. Esse aí que não vai para o céu. O rico que faz do dinheiro um fim e não um meio. Faz do dinheiro, ele não faz o dinheiro um viabilizador. Para ele o dinheiro é tudo na vida dele. Então o máximo que ele chega é o dinheiro, não é Deus. Então esse rico aí que é difícil passar, é mais fácil passar um camelo no buraco da agulha do que esse rico realmente passar no céu. Então o rico aí tá falando mais uma conduta pessoal da vida que não tem nada a ver com o dinheiro, né? Sim, exatamente. Tem mais a ver com uma pessoa fazer do dinheiro o fim, o seu Deus. Então, é nesse propósito aí. E assim, o pastor, aproveitar a oportunidade para falar a respeito disso, é porque essa fala é muito comum, principalmente nos púlpitos e nos discursos evangélicos, tem essa fala. E isso é importante a gente falar, porque então a gente ser ministrado a respeito disso, graças a Deus a gente aprendeu a não adorar o dinheiro. Isso. Só que é tão pregado só isso, eu percebo uma polarização de uma pregação, na maioria das vezes só isso, que acaba levando para outro extremo. Eu percebo que aí uma boa parte dos evangélicos, eles acabam desprezando o dinheiro, porque aprendeu que não pode adorar, tá certo? Só que aí vai para outro extremo que acaba desprezando o dinheiro. Então, nem é adorar e nem é desprezar. Existe essa linha do meio. Existe a interpretação moderada. Né? Eu não preciso nem adorar e nem preciso desprezar. Eu posso sim buscar dinheiro e querer dinheiro para usar isso para o reino, para uma série de coisas. Né? Então, acho que é importante se despertar da própria igreja relacionado a esse assunto aí. Porque a questão de dinheiro na igreja é um tabu tão grande, né? Que existe dois extremos, né? Existe aquelas igrejas que prega, vamos dizer um nome que eu vou dar aqui, é a teologia da miséria, não, que você no mundo vai ter tanta aflição, que você, né, que você tem que ser pobre. Existe a teologia da miséria em algumas igrejas, só que por outro lado, que vai ser uma pergunta que eu vou fazer daqui a pouco, existe a teologia da prosperidade que diz, se você não é bem de vida, você está endemoniado, você está possesso, você está em pecado. Então eu acho que no meio evangélico existe muito isso, graças a Deus hoje tem se levantado outros pregadores que traz essa consciência equilibrada dentro da igreja e tem sido de muita utilidade para muitos cristãos no nosso meio. E hoje a gente vê, né, culto de finanças, que é uma coisa mais séria, palestra, para ensinar o povo realmente a lidar com o dinheiro de uma forma sábia. Sim, ter esse cuidado com os extremismos, né? Que são muito prejudiciais. A outra pergunta que eu acabei de falar agora, que eu acho que é legal você dar a sua opinião. Qual a diferença da prosperidade da Bíblia, uma prosperidade bíblica que a Bíblia diz, e para a teologia da prosperidade, essa que eu acabei de citar aí em cima? Então, além dessa... Se você não concorda com o que eu falei da teologia da prosperidade, você também pode dar a sua opinião. Não, eu concordo. Então, além disso, você falou que isso é uma das diferenças. Uma outra diferença é que eu vejo que a teologia bíblica da prosperidade, que existe sim na Bíblia, ela fala sobre princípios. Então, eu vou viver uma vida de princípios, de honestidade, de caráter, de retidão, de generosidade, e aí sim eu vou galgar a prosperidade. A Bíblia fala de uma vida digna, de uma vida em abundância, e até a prosperidade também. Em contrapartida, essa teologia que a gente está batida, a teologia da prosperidade, é uma teologia que assim, você fala que é só, ou você dá o dízimo, mesmo vivendo sem princípios, que você vai ser próspero. Então, eu acho que a diferença seria essa. Uma tem princípios e a outra é uma espécie de barganha sem princípios, né? Para poder lá.
Douglas, o que a Bíblia nos ensina a empreender? O que a Bíblia fala sobre empreendedorismo? É lógico, Fala. ela não usa esse termo, né? Mas o que ela fala sobre empreender? Então, já no começo da Bíblia, no primeiro capítulo de Gênesis, Deus já começa nas suas ordenanças em frutificar, multiplicar, cuidar da terra, dominar os peixes, dominar os animais. Né? Então, Deus deixou essa responsabilidade para nós, para cuidar da terra. Né? E o planeta Terra que ele criou tem muitas riquezas. Então, as riquezas estão aí. A gente precisa ir atrás delas, atrás das oportunidades, através das possibilidades, e empreender e administrar, porque Deus deixou a terra para nós administrarmos. Nós somos administradores da terra, embaixadores, né? Você acha Cuidadores. que a Bíblia é um bom manual de empreendedorismo? Com certeza. É um bom manual de empreendedorismo. E eu estou falando no Antigo Testamento, no Novo Testamento também, o próprio Jesus, ele fala, tem uma passagem que ele fala que a gente precisa fazer o planejamento, fazer os alicerces. Eu até anotei aqui a passagem que fala assim, vamos lá, o rico do mínimo, aqui. Está em Lucas 14, 29 e 30. Isso é o próprio Jesus falando. Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não a pôde acabar. Opa, tá ruim. Alô, alô, alô. Não, tá bom. Ixi, agora travou. Alô? Ficou bom, Pausou? ficou bom. Tá, voltou. Voltou. Ótimo. Então, a Bíblia fala, Jesus fala aqui de você fazer o planejamento, né? De você planejar antes de empreender, de você fazer algo bem feito. Tem outro versículo também que é interessante, aproveitando essa oportunidade, que fala sobre trabalhar com excelência. Está em Provérbios 22, 29. Você já observou o homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real. Então, eu acho que isso é muito importante, do trabalho com excelência. A Bíblia dá várias dicas como você ser promovido, que é esse caso aqui, vai ser promovido ao serviço real. Eu gosto desse versículo, está em Provérbios 22, 29, porque as pessoas às vezes querem desmerecer o trabalho, a habilidade do outro. Por exemplo, teve um repórter que foi perguntar a Gisele Bündchen que ela faz sucesso por causa da beleza dela. Ela foi sortuda pela beleza dela e reduz o sucesso dela somente por esse aspecto. E ela fala que não foi por causa disso, que ela é muito empenhada nas coisas que ela faz. Que se ela vai limpar uma casa, ela limpa da melhor forma possível, ela deixa tudo bem limpo. Se chama para fotografar ela no gelo de biquíni, ela vai estar lá no gelo de biquíni fotografando no horário certo. Então, isso é a importância. A Bíblia está ensinando o tempo inteiro como você empreender, como trabalhar, como você dar mais do que é pago. Isso é um termo que os empreendedores usam muito, né? É você trabalhar e não fazer só aquilo, você fazer aquilo com capricho, você fazer aquilo com excelência. Então, a Bíblia tem várias passagens. Eu poderia aqui relatar uma série de passagens sobre empreendedorismo na Bíblia. Tem muitas pessoas que querem, vamos dizer, querem ser promovido numa empresa, mas não é um bom funcionário, chega atrasado. As pessoas estão desempregadas, querem emprego, mas não manda currículo, não se cadastra currículo, e às vezes, infelizmente, no meio evangélico tem muitos daí, Deus vai prover, não, e às vezes a gente precisa de uma ação para que há uma reação de Deus. Então a gente tem que tomar atitude de se cadastrar para que Deus realmente abra as portas. A gente tem que sair de manhã, numa segunda-feira, entregar currículo, ou dentro de uma empresa. Você quer ser promovido? Então, meu querido, tem que ser o melhor funcionário da empresa. Sim, estudar, se capacitar, fazer mais do que é pedido, não fazer só o esperado. O esperado todos já fazem, então você está ali como um outro, está fazendo obrigação fazer o que é esperado, né? Você foi contratado para fazer o que é esperado. Então é você fazer mais do que é pedido, mais do que é solicitado. É o que esse versículo fala. Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? O habilidoso será promovido ao serviço real. Isso é uma bênção, né?
Eu sei que não tem nada a ver, mas foi que nem Estevão, né? Ele foi separado do diaconato, mas a Bíblia diz que ele saía evangelizando, fazia sinais e prodígios, ou seja, ele fazia além do que aquilo que foi colocado a ele. Por quê? E por isso que eu acho que o nome dele é tão citado. E em todas as áreas, eu acho que a gente tem que se destacar. Eu não digo para se aparecer, não, é lógico que não. Mas assim, realmente, para ser o melhor funcionário, eu acho que assim, a gente não entra numa empresa com o intuito de ficar a vida toda naquele mesmo cargo. Mas a gente quer crescer, a gente quer estudar, é muito bom. E infelizmente a mentalidade de muitos, e hoje, querendo ou não, independente do governo que está. Hoje existem muitas faculdades gratuitas, existem cursos na internet, né? Cursos gratuitos na internet, e as pessoas às vezes não querem se aperfeiçoar, não é verdade? E a ambição, ela é saudável. O que é errado é a ganância. A ambição é você querer mais, para você produzir mais, para poder ajudar mais, para poder ser resposta, para você se doar mais. O que é errado aí seria a ganância, quando você só quer para si, ainda passando por cima de vários princípios ou passando por cima dos outros. Mas é Essa é a diferença. na sua opinião, como um grande empreendedor, né? Eu conheço você já há algum tempo né, eu pude ver um pouco assim, né, da trajetória que eu conheço você. Qualquer um pode ser. Eu vou fazer duas perguntas para ficar mais fácil. Qualquer um pode ser um empreendedor? E se sim, quais são os caminhos? Qualquer um pode ser, sim, empreendedor. E principalmente a Bíblia fala, né, da gente ser cabeça, não cauda. Fala que nós somos a glória da coroa da criação de Deus. Então é para a gente estar assim, liderando. Eu penso dessa forma, o cristão, até por ele ter fé, até por ele ter Deus como seu sócio, como seu Senhor, eu acredito que ele tem que estar na frente das coisas assim. Essa é a minha mentalidade. A mentalidade sempre... Eu nunca achei comum um crente ficar por cauda das situações. Eu acredito que o lugar do cristão, ele está como referência, ele tem que estar no lugar de destaque, porque ele é a imagem e a semelhança de Cristo, e como o salmista Davi diz, que ele é a glória da coroa da criação de Deus, ele tem que brilhar. E não se coloca um candelabro, não se coloca isso embaixo de uma cama, não se coloca embaixo de uma vasilha, se coloca no alto para brilhar. Então, primeiramente, eu acho que esse é o lugar do cristão. É lá. Só que existem os princípios. E aí você fez a segunda pergunta, qual foi mesmo? A segunda pergunta é quais são os caminhos assim para ser um empreendedor? Tá. Primeiramente, a gente pode falar aqui, está em Provérbios 22:01. Eu anotei alguns versículos aqui, tem vários versículos aqui. Então, eu faço uma cola, porque eu não sei um versículo de cor, eu só sei o Salmo 23, Senhor meu pastor me faltará. Só esse versículo. Eu não sou um papagaio de repetição, então eu preciso ir lá, mas graças a Deus, Deus me dá de Eu também, eu às vezes para decorar sou muito ruim. Eu sei o que está escrito, mas não sei aonde. Ainda bem que eu tenho um bocado de cola. Então, o Provérbios 22:01 diz: a boa reputação vale mais que grandes riquezas. O que eu aprendo com isso? Que para ser empreendedor, eu tenho que ter uma boa reputação. Ter uma boa reputação, ter um nome limpo. Então, como que o cristão vai ser um empreendedor, ele tendo nome sujo? E hoje, infelizmente, já estava assim, né? Agora com a pandemia aumentou ainda mais. A gente entende isso, foge da nossa situação. A pandemia foge da nossa situação. Mas isso também não é argumento para a gente levar a vida e as finanças de qualquer jeito. Pelo contrário, é um momento até de a gente aprender sobre educação financeira. Então, o Brasil hoje tem 40% das pessoas com nome sujo no Serasa, ou seja, quase a metade da população brasileira tem um nome sujo. Então, o importante aqui, como o Provérbios fala, é ter o nome limpo. É ter esse nome limpo, ter credibilidade, porque se você não tem credibilidade, não vai ter produtividade, que as pessoas não vão confiar, as pessoas não vão contratar. Né? Então, credibilidade é essa capacidade de honrar com os tratos. Então, esse é um dos princípios já para ser empreendedor. E se porventura o cristão chegou a algum momento de emprestar cartão, que isso não é... Tem uma série de coisas, né, que a gente pode evitar. Chegou ao ponto de ter o nome sujo, o que ele vai fazer? Ele vai lá se reconciliar. Né? Tem um versículo também que fala, que é muito importante, que diz assim, Mateus 5:23.
24. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. Opa! Com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. O que é que eu aprendo com isso aqui? Que essa dívida que eu tenho com o irmão, ou algo que eu tenho contra o irmão, não é uma ofensa porque eu ofendi, porque eu xinguei, porque eu menti para ele ou porque eu prejudiquei. Eu prejudico alguém quando eu não pago o que eu devo. Seja Sim. a grandes bancos, ou seja meu vizinho lá que vende ovos de galinha. Eu estou devendo alguém, eu estou lesionando. Então, eu acredito que ter essa mentalidade que eu estou lesionando alguém, e antes de eu levar minha oferta ao altar, antes de eu fazer minha oração a Deus, eu preciso me reconciliar com meu irmão, para ter uma vida abençoada, né? Porque é assim, o que toma emprestado, ele parece que ele se torna amaldiçoado. É muito difícil, os juros altos, o cara que está devendo o cartão, está devendo o banco, é muito difícil. E o que parece que empresta é abençoado, porque ele, né? Então, é importante ter esses princípios já. Ô Douglas, resumindo, crente não pode ser caloteiro, então tem que pagar. Não deveria, né? Mas se ele é muito difícil. Eu acho muito difícil ele ter uma vida financeiramente abençoada. Não pode, eu não gosto de falar pode. É uma legalidade, né? Não, a gente não está falando no extremo, por exemplo, aconteceu, a pessoa ficou desempregada de repente, aí a gente tem caso em cada caso, mas a grande maioria é porque realmente fez compra, sim, e sujou o nome depois, né? Ou seja, não pagou, né? Então, tanto tem esse que comprou compulsivamente, como tem o que aconteceu, perdeu um emprego. Nesse momento tem muitas pessoas que tem que ter essa consideração, sim. Um acidente, um roubo, um furto, uma doença, esse caso da pandemia, acontece isso. Mas mesmo se aconteceu isso, pastor Leandro, ir atrás dessas empresas e procurar buscar, fazer a negociação, né, para poder limpar o nome, restaurar o nome. Então, tudo começa com esse nome limpo aí. Aí, após desse nome limpo, você vai ter primeiro um dinheiro, vai ir atrás de um capital e ter procurar um capital para colocar o seu sonho. Procurar o seu sonho, né? Eu não sei se você vai falar a respeito disso, de sonho, de habilidades, ou já posso falar também aqui já nessa resposta também. Não, pode falar. Se quiser falar. Um outro passo para empreender é o irmão saber a sua habilidade. A gente está fazendo essa live aqui, é uma live que a gente está falando empreendedorismo à luz da Bíblia, então estou usando até uma linguagem de igreja, enfim. Então o irmão, ele vê qual é o sonho dele e colocar essa habilidade, monetizar a habilidade. Seja ela, eu costumo falar, fazer bolo, seja ser cabeleireiro, seja ensinar, seja aconselhar. Ele monetizar isso. Pessoal que gosta de moda, falar bem de comunicação, de cálculos, decoração. Então ele vai saber qual a habilidade dele e ele vai monetizar, transformar isso em dinheiro. E fazer e ter objetivos de curto, médio e longo prazo. O de curto prazo, eu costumo falar que é até 1 ano, o de médio prazo de 1 ano a 5 e de 5 a 10. Ele precisa planejar, né? As coisas acontecem, para acontecer no mundo físico, ele acontece em 2 lugares. Ele acontece na mente, no mundo espiritual, minha ligação com Deus, para depois chegar no mundo físico. Né? Então, tudo começa planejando. Essa parede que está aí, essa casa que você está, primeiro ela começou no papel. Então, o irmão tem que colocar isso no papel, escrever, detalhar. Essa roupa sua também, antes de estar aí, ela foi colocada no papel. Antes de estar no papel, estava na mente. Né? Então, precisa eu estar diante de Deus nas minhas orações e pedir a Deus. Muitas vezes as pessoas ficam esperando realmente que Deus fale o que a pessoa quer, mas a pessoa não sabe o que a pessoa quer. E Deus quer que a pessoa fale, que você saiba o que você quer.
Será né? que eu acho que às vezes, eu digo agora por mim agora, às vezes, né, a gente precisa, a gente quer às vezes pelo menos uma ideia, ó, faça isso, né? Tem pessoas, por exemplo, aqui eu tô vendo aqui o filhão, meu filhão Marcelo Gouveia, ele tá falando que ele faz bolo de potes, né? Legal. E a gente conhece a história, por exemplo, do Silvio Santos, grandes empresários que começou vendendo as coisas, a Silva Design, né, começou a vender tantas coisas. Aqui em Barueri tem uma mulher que ela pegava ferro velho e ela comprou um Fusca, mas o Fusca não funcionava. Aí ela guardou na garagem que ela iria arrumar. Aí um dia um cara chegou, eu tô precisando de uma lanterna igual desse Fusca, você não vende só lanterna? Ela vendeu. E ela vendeu por um preço legal. Aí depois o outro chegou, eu quero um para-choque. E ela viu que, tipo, vender nas peças separadas daria muito mais valor do que o carro. Hoje, conclusão para a gente entender, hoje aqui em Barueri tem o Desmanche Dois Irmãos, que é um dos maiores desmanches da região oeste. Ou seja, e ela era catadora e ela é uma serva de Deus, viu? E ela era catadora de lixo. E hoje os desmanches, quem é desse lado sabe, é um dos maiores. Então, assim, o que você está falando, usar as habilidades que você tem e não ter medo de enfrentar, né? Sim. Usar o que tem disponível. Usar ou as habilidades, ou usar o que tem. No caso, ela tinha um Fusca. No meu caso, a primeira coisa que eu tinha disponível ali para monetizar foi um abacate, né? Ou a habilidade, poderia ser a habilidade também de alguém e vender isso. Então, é legal descobrir isso em Deus através das orações. Então, tem dois tipos de pessoas aí. Acredito, né? Posso reduzir a dois tipos de pessoas. Tem aquela que não sabe. E tem muitas pessoas que não sabem mesmo qual a sua habilidade, qual o seu propósito. Por que que Deus mandou para cá, para a Terra? Foi só para estar aqui. Né? Qual é o propósito? A pessoa vai servir de resposta para quê? Qual é o propósito existencial? Para que que a pessoa serve no reino? No reino geral, né? Não é só no ambiente eclesiástico, Sim. igreja. É o reino na terra. O que é que eu vou servir de respostas? O que é que eu vou contribuir? Eu acho que essa é a pergunta que a pessoa tem que fazer a Deus em orações e se descobrir através das habilidades. Existem 8 tipos de habilidades que o psicólogo fala. Todo mundo tem pelo menos uma. São 8 tipos de habilidades que existem. Habilidades em comunicação, habilidades de lidar com a natureza, com animais. Né? Tem gente que Deus já deu o talento da pessoa saber a respeito do animal quando está para parir, do campo, né? Então Deus deu habilidade para todo mundo, na matemática, no Sim. visual, habilidade em comunicação, habilidade na música. Para todo mundo Deus deu pelo menos um tipo de habilidade. Então a pessoa precisa descobrir isso e monetizar. Aí aquela pessoa que não sabe vai orar sim, e tem aquela outra pessoa que já sabe. Olha Deus, minha habilidade é essa, eu sei fazer isso, né? As pessoas falam que eu sou bom nisso, isso me dá prazer. Uma dica é essa que eu costumo falar, que aquilo que Deus tem pra gente nos dá prazer. É Isso. prazeroso pra gente. A gente está exercendo aquilo ali e é um dos maiores prazeres do mundo. Né? Então, você vai se capacitar em cima disso e vai monetizar. Então, é importante você conhecer isso e orar em cima disso. Tem um versículo, pastor, que eu gosto muito, que está em Marcos 11:24, que diz assim: portanto, eu digo, tudo o que vos pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Opa! E assim sucederá. Percebe que o verbo creiam que já o receberam está no passado. Então, na minha oração, quando eu estou orando ali, eu já sei o que eu quero, eu já estou agradecendo a Deus, eu não vou ficar, ai Deus, será que o senhor quer, será que o senhor não quer? Poxa, se não é pecado, se eu não estou fazendo mal para ninguém, vai nessa fé. Vai nessa fé que Deus quer, Deus é o mais interessado na felicidade. Então eu já oro, pastor, particularmente, eu já oro crendo, acreditando, eu já agradecendo a Deus, eu já me vejo, já tenho sonhos. E aqui eu vou fazer um parâmetro, abrir parênteses aqui, porque é particular. Tem sonhos meus para 70 anos de idade, que eu já vi até a roupa que eu vou estar. Diante de Deus. Olha Eu aqui. já vi até a roupa que eu vou estar. Eu já visualizei na minha mente, já criei. Então, a oração é isso, gente. A oração é uma poderosa. O crente tem que usar o favor dele.
Eu uso muito. Deus sabe na minha oração que eu faço. Então, eu já visualizo como é que vai ser. Eu vejo a cor, eu vejo o cheiro, eu vejo o material, o tecido, como que vai ser. Então, a oração é para isso. Porque Deus já sabe o que eu estou orando. É para eu saber. Deus já sabe o que eu vou orar. Quem não sabe sou eu. Por isso que é Isso mesmo. importante de eu criar isso primeiro aqui na minha mente, de eu criar isso no mundo espiritual e esperar a questão de tempo para isso receber. Agora tem que orar crendo que já recebeu. Não é, ai, será se vou mesmo? Porque muitas vezes a gente olha na impossibilidade. Olha, Isso. como que vai acontecer? Mas esse como, isso vai desenrolando no decorrer. O que eu tenho aqui na minha oração, a princípio, é já orar o que eu quero. Ah, isso aqui é bom para mim? Legal. Então, se é bom para mim, Deus quer. Isso é um bom sinal. Ah, isso que eu quero é bom para mim e é bom para os outros? Nossa, é bom sinal, é o que Deus quer. Isso que é bom para mim, é bom para os outros, não faz mal para ninguém? Pronto, já dei 3 dicas aí que Deus quer isso. Eu não vou ficar, será, será, será se é? Na primeira dificuldade desiste, na primeira dificuldade não quer. Uma criança para poder andar, ela cai 2000 vezes. 2000 Isso mesmo. vezes ela cai, até ficar em pé. Então, não é porque teve a primeira dificuldade, a maioria do cristão o que é que faz? Ah, eu acho que Deus que não quer. Não é, porque as coisas têm dificuldade mesmo. Quando você tem que mirar no seu sonho, mira no sonho. Isso vai fazer sentido para você, isso vai fazer seu coração acelerar, isso vai fazer seu olho brilhar. Então, foca no sonho, esquece as dificuldades, que Deus vai ser o mais interessado em realizar. O Walt Disney, né? Eu li a história do Walt Disney lá, né? Ele, antes de abrir a Disney, ele montou várias empresas que não deu certo. E várias empresas faliu, né? Faz E só que parte, né? ele nunca desistiu. E hoje ele tem um dos maiores parques, né? É que nem, se eu não me engano, do KFC, que ele montou o KFC já com uma certa idade. Então, assim, as pessoas, elas desanimam, elas montam uma empresa e porque não dá certo, elas desanimam. Eu já montei 2 que não deu certo. Tô tentando aí. Mas as pessoas desanimam muito fácil. E que nem você falou uma coisa muito interessante da oração, que eu acho muito interessante, que quando você está orando, né? Às vezes você está orando agora, mas Deus já respondeu a tua oração. E a gente vê isso no caso de Pedro. Quando Pedro foi preso, eles se reuniram lá, vamos orar para Pedro, para que Pedro seja liberto. Quando eles estavam orando, Pedro já tinha sido liberto. Então, Pedro bate na porta lá e já tinha sido liberto. Então, assim, às vezes você quando começa a orar, é que nem você falou, já agradecendo, porque Deus ele já respondeu dentro desse critério, né? E Deus já pode ter respondido a nossa oração. Só que assim, Deus não, dificilmente Deus pode fazer, mas dificilmente Deus vai dar as coisas na bandeja pra gente. Então, Sim. tudo requer sacrifício. Até porque que quando há sacrifício em algo, a gente dá valor. Não é Sim, verdade? porque Deus faz através das nossas mãos. E o problema é que as pessoas, eles usam um discurso, e agora eu vou ser até preciso, eles ficam, ah, não, estou esperando em Deus. Ah, isso é discurso, não é um discurso de... Eu, particularmente, eu não vejo esse discurso como um discurso de fé. Eu vejo esse discurso como um comodismo. Eu respeito, mas na maioria das vezes, esse discurso, estou esperando em Deus, seja lá o que for, é um discurso de comodismo, que é muito fácil. É ficar em casa, estou esperando em Deus. Isso Agora mesmo. você ir, acordar cedo, estudar, se capacitar, abrir mão, sacrifício. E, além disso, crendo que Deus está usando as minhas mãos, está usando a minha mente, está usando o meu corpo, vai usar a mim para eu pegar e eu promover o milagre junto com ele, até porque Deus habita em mim. A gente cristão às vezes esquece do Deus emanente, o Deus que habita dentro do meu coração, que a gente aprendeu lá na escola bíblica dominical quando a gente era criança. Que meu Deus está no céu, o Deus transcendente, mas também no meu coração. Então Deus Isso. vai agir aqui, ó. Então eu acordo falando, Senhor, tu está comigo aqui, minha vida é consagrada a ti, minha vida eu entreguei a ti, o Senhor é meu Senhor. Qualquer plano que não for da tua vontade, que não vai te glorificar e não vai fazer bem, tira. Eu oro com essa fé e eu vou rompendo, que é da vontade de Deus. Então, um cristão, ele tem que ter essa fé em prática. Não ficar dessa fé na religiosidade ou na fé só dentro do ambiente da igreja. Ele tem que usar isso ao favor dele, porque Deus confiou nele um segredo, os mistérios do outro mundo. Entregou nele os mistérios do céu. Ele tem que usar isso a favor dele, para promover, para crescer, para multiplicar, para empreender.
E ele tem que, é importante, pastor, ter essa convicção que ele é a glória da coroa da criação de Deus. Porque eu penso que quando ele acredita nisso mesmo, de alma, ele vai se dar o valor. E isso eleva a autoestima. Isso é um tratamento, a Bíblia é cura para autoestima, sim. Uma pessoa com autoestima baixa para empreender é muito difícil. Qualquer dificuldade que vem, ele vai falar, ai Deus, acho que Deus não quer. Deus quer. O que mais interessado é Deus, mais do que eu, mais do que você. O mais interessado é Deus, de fazer bem, fazer feliz, promover, colocar por cabeça e não por cauda. Mas, Douglas, fala um pouco, não fala muito, só fala muito porque a pessoa vai ter que comprar o seu livro. E eu achei muito bacana porque o seu livro, né? Mostra aí, está com ele aí para dar uma mostrada aí, que depois a gente vai estar falando dele. Olha lá, pessoal, né? Depois ele vai estar falando do livro dele aí. E toda a arrecadação é revertida para a ONG, não é? Isso mesmo. Tem uma ONG lá na Bahia, ONG Sementes do Amanhã, e toda a venda desse livro vai ser revertido para os projetos sociais de lá. Mas como que foi de vendedor de abacate a 1 milhão? A gente precisa saber disso, gente. Resumidamente, né? Esse nome é bem comercial, né? Enfim, eu falo da venda do abacate a 1 milhão porque o meu primeiro negócio que eu tive foi a venda de abacates. Então, com 7 anos de idade, a minha casa tinha um abacateiro. Eu fiz desse abacateiro a minha galinha de ovos de ouro. Então, eu coloquei no cesto, arranquei esses abacates e fui vender na cidade, lá em Cafarnaum, uma cidade onde eu nasci. E eu vendi e peguei aquele montante de dinheiro para uma criança, né? Porque eu sempre recebi o dinheiro do pai, alguma coisa ali, mas como se fosse R$1 ou R$2. Então, eu vendi como se fosse uns R$50, contextualizando o dia de hoje, só que eu não gastei. Eu falei, eu vou guardar esse dinheiro, que eu vou querer comprar um brinquedo maior. Então, isso já é a gente começar a aprender a pensar a longo prazo. Não pensar assim, já estou aqui, já vou gastar. E foi isso que eu fiz. Aí, eu continuei vendendo, no outro dia, abacates. Aí, depois, com aquele dinheiro, eu falei, eu vou vender doces. Aí, comprei doces, balas, chicletes e comecei a vender. Depois, eu fui colocar aquele carrinho, vai passando o tempo, eu coloco esse carrinho ambulante e vou vender na rua também da cidade. Interior, uma criança é permitido andar na rua, todo mundo conhece todo mundo. Então, eu coloquei na minha rua lá e fui vender. Então, começa aí. Aos 9 anos de idade, eu ouço falar que existia uma aplicação no banco que aumentava o dinheiro. Então, aos 9 anos de idade... 9 anos de idade? 9 Olha que legal! Eu comecei a ser investidor. Eu conheci o mundo dos investimentos. E foi ideia minha. Eu pedi para minha mãe, ela me levar no banco para abrir essa aplicação que eu chamava poupança. Naquela época você colocava R$100 e dava uns R$130 todo mês. Então você ganhava R$30, 30% por mês, coisa que uma aplicação excelente dá no Brasil no ano, vamos supor. Então, era aquele momento. E eu abria aquela poupança e todo mês, dia 30, eu ia e colocava um aporte de R$50. Além de eu colocar disciplinadamente, eu olhava, eu tinha um controle para saber quanto ganhou. Então, isso é a importância das pessoas olharem sim a sua conta. Eu olho todo dia. As pessoas ficam com medo de olhar a conta, ou ficam com medo, igual quem faz regime tem medo de se pesar. A gente tem que encarar as dificuldades, encarar o problema de frente, né? E não deixar aquilo escondido, às sombras, porque tudo que você deixa às sombras, ela vem por trás e te toma. Então é melhor encarar as nossas dificuldades de frente e não deixar isso escondido. Então eu continuei com essa disciplina de juntar dinheiro lá na Bahia e aos 17 anos, pastor... Posso falar um negócio? Por favor. Você já está falando outro segredo aí. Gente, tem que economizar, tem que guardar, para de gastar, economiza, aplica o dinheiro. Sim, era isso que eu fazia, pastor. Eu não gastava nunca. Eu tinha um propósito, depois os propósitos vão aumentando, né? É igual faz de videogame. Quanto maior o obstáculo, maior o prêmio também. Quanto maior o prêmio, maior vai ser o obstáculo, o monstro do videogame. E assim na vida também, eu penso. Então, o meu sonho aí na adolescência era morar na cidade grande. Eu tinha esse sonho de morar na cidade grande, de sair de casa. O adolescente, ele quer sair de casa, ele quer ser independente. E para isso eu continuei juntando dinheiro e eu não gastava dinheiro com nada supérfluo, pastor.
Quando eu saía adolescente, mesmo para paquerar, eu gastava uma água mineral. Era meu gasto. Você Era era pão água. duro. As pessoas acabam sendo visto como pão duro, aquela pessoa que não gasta, que é disciplinado, né? Então, mas não passei vontade, não fui traumatizado por nada. Eu tenho um amigo meu que da minha cidade, ele fala assim: Nossa, Douglas, eu lembro que a gente saía, pagava, saía e gastava, comprava, ele falava assim, comprava bebida e você não, só gastava com água. Você só gastava com água. Eu vi aquilo ali e ele fala assim, nossa, fez diferença mesmo, né? E a gente tinha o mesmo, na mesma família ali, né, lá da Sim. Bahia, e ele falou isso. Enfim, aí nos 17 anos de idade, eu decido vir para São Paulo, a época da adolescência, a época de descobertas da vida. E eu queria morar em São Paulo, porque já tinha parente aqui. Em São Paulo, em Salvador eu não tinha, sou baiano, não tinha nenhum parente, então eu vim morar aqui na casa da minha tia. Eu saio do conforto da minha família. Os meus pais, eles... família muito pobre. Meu pai foi minha mãe. Meu pai era pedreiro e minha mãe era servente. Eu nasci, eles já eram empreendedores. Eles moravam aqui em São Paulo, numa favela, e construíram a casa deles de final de semana, uma era doméstica, e compraram roupas no Brasil e foram vender na Bahia. Então, eu tive a sorte e a oportunidade de nascer nesse ambiente de empreendedores, do meu pai e da minha mãe como empreendedor. Então, acredito que essa facilidade em administrar, economizar, veio desse ambiente, né, que eu tive. E daí eu venho para São Paulo, vou trabalhar aqui, como todo mundo trabalha, acorda cedo, pega metrô, ônibus, né, transporte público. Mas tudo isso com o seu investimento no banco. E sempre mantendo meu investimento no banco, não gastava o meu dinheiro no banco. Né? Se eu tivesse uma precisão para alguma coisa, eu tirava um pouquinho do lucro ali, mas eu continuei sempre com a disciplina, eu ia aumentando, de acordo com as possibilidades. O que acontece muitas vezes, as pessoas elas começam a ganhar mais, e o que elas querem fazer logo? Aumentar o padrão de vida. E isso não se faz. Até você alcançar a liberdade financeira. Então, eu saí da Bahia para alcançar minha liberdade financeira. Entendeu? Então, eu tinha medo. Por exemplo, naquela época, o meu pai não sabia da minha orientação sexual. Quer dizer, nem eu sabia, eu estava me descobrindo, né? Mas eu morria de medo aqui em São Paulo dele descobrir. Eu falei, se eu descobrir, meu pai não vai querer nem falar comigo mais. Então eu morria de medo. Eu fui trabalhar que nem um louco. Eu fui trabalhar de segunda a segunda-feira como fisioterapeuta. A princípio eu trabalhei numa loja de shopping, depois eu fui trabalhar como fisioterapeuta. Logo no comecinho da faculdade, no primeiro semestre eu já era estagiário. E eu trabalhava todos os dias, na maioria das vezes até meia-noite. Acredito que não fiz errado. Até o Bill Gates ele fala que alguém, o empreendedor, o profissional, quando ele está em ascensão, ele está na busca da liberdade financeira, ele nos 2 primeiros anos, no mínimo, ele não tem que ter sábado, domingo e feriado, no sentido de que ele não produzir, no sentido de produzir. Então, isso eu estou falando para quem tem o sonho de alcançar a liberdade financeira. Tudo é de acordo com o que a pessoa quer. Porque se aquele irmão também, não, eu estou bem aqui com minha vida, a gente respeita também. O importante é ele estar bem, estar feliz, estar em comunhão com Deus, ele conseguir dar a vida. Mas no meu caso, eu tinha ambição. Sempre fui ambicioso, isso nunca me afastou de Deus. Pelo contrário, eu sempre consagrei até essa minha ambição a Deus para usar disso para o reino. Não usar isso para coisas erradas, do dinheiro, da missão, das conquistas. Peraí, agora assim, ó, peraí. Agora a parte que você ganhou 1 milhão, você vai ter que ler o livro, porque ele não vai falar, porque você vai ter que comprar o livro. E eu vou para a próxima pergunta, deixe sair o gostinho de como você conseguiu chegar nesse patamar, né? Porque senão a pessoa, senão você vai contar tudo, o povo já vai saber o final do livro. Tá bom. Mas assim, ô Douglas, uma coisa muito sério mesmo, que eu queria perguntar para você, mas muito sério. Há um desafio muito grande, a gente vê que o Paulo Guedes, ele tinha uma proposta financeira, econômica para o Brasil, um crescimento, né, da economia no Brasil, né, mas questão política e agora com essa crise do coronavírus, né, o Brasil está passando por todas essas dificuldades. Você acha que há muitos desafios, é difícil ser empreendedor no Brasil? A gente não pode negar que existem as taxas altas no Brasil. Mas não podemos olhar para isso.
Se a gente ficar só olhando para isso e culpabilizar os outros, culpabilizar o governo, culpabilizar a economia, culpabilizar a pandemia, eu vou ser pessimista. Então, isso é uma mentalidade de escassez. Eu costumo falar que o mundo exterior, ele acaba sendo reflexo do mundo interior. Então, eu posso interpretar esse momento como um momento de dificuldade, como um momento de escassez, como um momento de não dar para produzir, um momento muito difícil. E eu posso também, a minha mente, ela estando conectada em Deus, estando conectado nisso que eu te falei, né? Que é importante, pastor, eu estar conectado em Deus, saber que Deus é o dono do ouro e da prata. E ele abre portas, não tem portas. E eu tenho que estar conectado com Deus, com o próximo, com o meu irmão. E então, quando eu estou nessa conexão com Deus, eu não vou ficar culpabilizando os outros. Eu vou trazer a responsabilidade para mim e vou também saber que a necessidade é a mãe da oportunidade. Mesmo a necessidade também é a mãe da oportunidade. Então eu tenho que olhar esse mundo com oportunidades, esse mundo com possibilidades. Infelizmente, enquanto uns choram, outros estão vendendo lenços. Concordam? Que tem gente vendendo lenço? Então eu tenho que pensar como eu posso pensar, pastor, perdão. Eu tenho que pensar como que eu posso responder para esse momento positivamente. Né? A tecnologia está aí, ó, trabalhando e ganhando bastante dinheiro como nunca ganhou. Funeraria também, infelizmente, por ser caixão, mas é negócio, então tem que ser resposta ali. O pessoal dos laboratórios. Por exemplo, a China manda o vírus e depois só a China tem respirador e só a China tem máscara. Tipo assim, né? Eles têm o vírus e ainda tem os produtos para vender ainda. É achar oportunidades. O delivery, a pandemia trouxe muitas coisas ruins, a gente tá sorrindo, mas a gente sabe da gravidade sim, mas a gente não vai ficar só com esse olhar, porque isso pode paralisar. Né? Então, se eu olho, se o meu foco é o problema, eu vou paralisar. Mas se meu foco é a solução, eu vou avançar. Então, a pandemia trouxe todos os aspectos, a gente viu o tempo inteiro, mas também trouxe de bom o delivery, que está muito acentuado o delivery, né? A entrega a domicílio, o drive-thru, que era muito comum. Quando eu viajava para fora, eu via isso, que eu achava estranho, né? Você passar e comer no carro. Então é muito comum lá. Aqui a gente só vê isso no McDonald's, mas lá é muito comum. Isso, qualquer comércio fica ali aberto ali, ó. Comércio qualquer. Não precisa ser uma franquia. Eles param o carro ali, a pessoa já vai e te entrega o que você quer. E é deliciosa as comidas, né? Aqueles frangos que tem nos Estados Unidos, por exemplo. Então, tem oportunidades acontecendo também nesse momento de pandemia. O trabalho informal, ele cresceu muito nesse período. Então, hoje a gente vê, realmente, que nem hoje a gente vê as pessoas usando da criatividade. Eu acho muito legal isso, porque brasileiro é demais, né? Usando a criatividade para que nesse momento de crise consiga realmente. Eu vi, por exemplo, as lojas, que nem a gente fala, né? Esse tempo foi um tempo ruim, mas assim, por exemplo, as lojas perceberam, muitas lojas perceberam que a venda pela internet ela é muito grande ou seja, você não precisa ter, às vezes, até uma loja física, pagar aluguel, pagar tudo lá, porque esse mercado de internet é muito grande. Eu vi uma entrevista... Né? Isso, eu vi uma entrevista digital, marketing digital. O e-commerce. E outra coisa também, pastor, que veio para ficar foi o home office. O home office veio para ficar. Hoje, porque é mais vantajoso, a empresa não vai pagar aluguel, a possibilidade de um acidente do funcionário até ao trabalho e voltar. E ele percebeu o quanto que o trabalhador, o funcionário, ele está produzindo em casa. Produzindo em casa, porque está em home office ali, mas a qualquer momento ele pode receber a ligação. Quando é no trabalho, ele só faz aquilo que é esperado, ele só cumpre a agenda. Mas em home office, o patrão está ali o tempo inteiro mandando tarefa, está trabalhando muito. Eu conversei com os colegas que estão trabalhando no home office, eles falaram que estão trabalhando ainda mais. Então, o meu esposo. Pois é. Existem oportunidades, temos que olhar, um abraço para o Marcílio, Deus abençoe a vida dele, temos que olhar para as oportunidades, para as possibilidades. O meu esposo ele trabalha no Carrefour e realmente ele acaba trabalhando mais,
mas até a empresa dele percebeu que realmente o home office foi uma coisa que deu certo, né? E para as empresas, que nem você falou, não vai, aquela empresa que tinha 3 andares alugado, agora não precisa de tudo isso aí, né? Exatamente. Então, para resumir, dá para ser empreendedor no meio da crise? Sim, sim. Em meio às adversidades, existem também oportunidades. Tá. Agora, pessoal, eu vou fazer uma última pergunta para o nosso irmão Douglas, mas eu já quero que você faça a pergunta. Eu vi bastante gente comentando aí, que faz bolo, o Cochan, que quer expandir aí, ele colocou que quer expandir a rede de cabeleireiros. Então faça a pergunta. Se você quer fazer uma pergunta para o Douglas, ele vai responder tudo, tá? Vou tentar responder. Não sou Isso. duro. Vou tentar responder. Então manda aí a pergunta aí que eu vou falar com ele. Douglas, de acordo com tudo que você já viveu, com os desafios da sua vida, com o trabalho, com a visão que você teve, qual o segredo da prosperidade? Próxima pergunta, porque acredito que esse segredo usei a meu favor e fez toda a diferença na minha vida. E é muito importante, e é real. O segredo, para mim, da prosperidade, o segredo multiplicador é a generosidade. É a generosidade. É o poder da doação, né? Eu costumo falar que quando a gente quer arrancar um sorriso de alguém, a gente dá um sorriso e a gente recebe o sorriso de volta. A gente quer um abraço, então a gente vai dar um abraço, recebe e dá um abraço. E o dinheiro também é assim. Se eu quero dinheiro na minha vida, eu vou doar, eu vou ajudar. Então, o dinheiro é para ser usado para isso, para abençoar. E desde os 10 anos de idade, quando eu era criança, domingo, na escola dominical, eu me reunia com alguns amigos e a gente ia nas casas de alguns irmãos pedir algum alimento para levar naquele irmão que não tinha. Então eu tenho essa recordação minha, desde a infância. Graças a Deus, o ambiente da escola dominical me levou a isso, foi muito prazeroso. Eu lembro que até uma vez morreu uma família lá que a gente era para ter ido no domingo e não foi. Quando a gente foi no outro domingo, ficou sabendo que morreu alguém lá. E eu sempre lembro isso porque eu acho que a pessoa morreu porque eu não fui levar a cesta básica. E continuei fazendo isso a minha vida toda. Até hoje, eu separo 10% do que eu ganho para doar a uma causa que vai fazer a diferença na sociedade, no mundo. Então, eu penso que a oferta, a doação, a generosidade é algo racional. Não é algo aleatório, não é algo por emoção somente. Eu estou contribuindo para ser resposta aqui de algo que está transformando a vida de alguém. Está transformando a vida, está devolvendo a vida, está estimulando, está animando. Estou contribuindo lá para a ONG, lá na Bahia, por exemplo, uma ONG que você alimenta crianças, que você proporciona para os pais dessas crianças cursos profissionalizantes, como a gente proporciona, da atividade de karatê. Então, isso é muito importante, porque é a lei da retribuição. Eu estou plantando isso, eu vou colher muito mais. Não é egoísmo, né? Não. Eu tenho só para mim, não, mas eu contribuo, reparto com quem precisa, né? E essa é a finalidade, pastor. Para que um ser humano quer ser rico? Porque você pode ter o que viver, o que comer. A Bíblia fala, tendo o que comer e o que vestir, dê por isso satisfeito. Então, a gente tem as nossas necessidades básicas supridas, que isso é necessário, até para a felicidade do ser humano, ele precisa ter a necessidade básica, porque isso influencia na felicidade. Tem uma pesquisa sobre isso. Agora, o excedente, o que eu tenho a mais, o que eu tenho em abundância, isso tem um propósito. Eu preciso ser resposta de Deus aqui na Terra. Então, quando eu tenho essa vida de princípios, essa vida de legalidade, eu aprendi a administrar, Deus vai confiar os seus recursos em quem sabe administrar. Eu penso assim, quando a prosperidade, a riqueza, ela vem das mãos de Deus, porque tem muita gente no Brasil rico, mas é rico só de dinheiro, aquele rico que a Bíblia fala que não vai para o céu, porque ele só é rico de dinheiro, faz o dinheiro seu Deus, e o fim, quando ele vive uma vida dessa forma aí, sem ajudar, ele vive sem propósitos.
Isso. Pô, Douglas, vamos já para as perguntas, que o nosso tempo já está acabando e cai a conexão. Tá. Infelizmente, o Instagram ele só dá oportunidade de fazer 1 hora. É muito triste isso, porque o papo tá bom. Nossa, muitas pessoas estão sendo edificadas. Então, vou ler aqui as perguntas rapidinho, você responde papum para a gente já acordar. O Rodrigo, qual a opinião de vocês referente aos pastores que fazem campanha no monte de 121 dias, no monte no valor de R$ 121, que vem revelar a profecia para essas pessoas que vem... nem precisa responder isso aqui não, nem precisa responder isso não. O Leandro Cochan, ele diz assim, ó, poupança ou previdência privada? Qual o melhor caminho para se guardar e multiplicar o seu dinheiro? Boa pergunta. Ó, vamos lá. A poupança hoje, pastor, não está dando mais dinheiro. Teve época que a poupança deu dinheiro, sim. E a previdência privada é para você ter um plano de aposentadoria. Isso é legal, até porque o Brasil, metade da população brasileira dos aposentados, eles vivem dependendo da família. 25% depende tem que fazer um outro trabalho para poder ajudar na aposentadoria. E mais 25%, em uma média de 24%, 23%, ele depende de caridade. Ou seja, apenas 1% dos aposentados, eles vivem na mesma condição que vivia antes. Então, ter uma previdência privada é bom para isso. Mas, para ele que quer fazer um rendimento, talvez ele pode fazer o CDB, nenhum dos dois. Porque a previdência privada é para uma aposentadoria. O que ele pode fazer a princípio, que as pessoas estão migrando, sair da poupança, ele pode procurar pelo CDB ou pelo Tesouro Direto. Esses dois aí talvez seja a resposta do que ele está precisando no momento. O Elcio, ele faz uma pergunta: qual o melhor investimento focado no futuro dos filhos? Essa previdência aí. A previdência. Ela é melhor. Eu não entendo muito como que é aquela aplicação, tipo, em grandes empresas, como a Vale. Como que funciona? Isso, pastor, é a Bolsa. Bolsa de Valores. Aí já um rendimento variado, né? Tem renda fixa, que eu estava falando, e o rendimento variado. Aí depois que a pessoa já aprendeu a renda fixa, porque renda fixa você já sabe quanto que vai dar. A Bolsa de Valores pode dar tanto positiva quanto negativa. E aí você se torna sócio daquela empresa, você compra um pedaço daquela ação, seja da Vale, seja da Magazine Luiza, e você vai comprar um pedaço dessa ação. Colocar aqui, você já respondeu, e a compra de ações? Acho que ele está perguntando como que funciona a compra de ações. Você compra na corretora de valores. Você abre uma conta na corretora de valores e você começa a investir em fundos de investimentos, em ações. Mas eu aconselho, antes de investir, conhecer primeiro, né? Começa no básico ali, ó, no CDB, no Tesouro Direto. Pessoal, pena que o nosso tempo já está acabando, mas eu quero que o Douglas apresente o livro, aonde a pessoa pode adquirir o livro, né? Ou como a pessoa pode entrar em contato, se é através da sua rede social, para que as pessoas possam estar te conhecendo. Então, a pessoa encontra lá no Douglas Araújo, é o meu Instagram, Douglas Araújo, com R no final. Tem um link lá. Quem puder estar colocando aí, coloca para mim um dos oficiais, por favor. Douglas Araújo, com R no final. Tem um link que já cai direto na editora Reflexão. Eles entregam só aqui em São Paulo em 48 horas, ou no Brasil, em qualquer lugar do Brasil ele entrega. O livro custa R$ 29,00. O lucro do livro vai ser destinado para a ONG Sementes do Amanhã. Eu quero agradecer a todos que estavam presentes aqui, ao pastor Leandro pelo convite. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês aí, com bênçãos espirituais e bênçãos materiais também. Amém. Douglas, eu que agradeço, muito obrigado por ter aceitado o convite. Quando acabar essa pandemia, eu quero que você venha pregar na Igreja Habitar para falar sobre empreendedorismo, porque você é muito abençoado nessa parte. Pastor, só fala uma coisa, Neemias foi um empreendedor? Neemias foi sim, Neemias construiu. Então, pessoal, quarta-feira nós temos a campanha de Neemias, aí, campanha da reconstrução, nas minhas páginas aí, às 20 horas.
Douglas, Deus te abençoe, muito obrigado. Como eu acho que o povo queria ficar mais tempo aqui a gente conversando, mas infelizmente não tá. Deus te abençoe, fique com Deus, não vai dar nem para orar para terminar, gente. Que Deus abençoe, que Deus multiplique aí. Quem quiser aí o livro, é só adquirir aí em nome de Jesus aí, que eu creio que vai ser bênção na tua vida, na tua história. Um abraço, muito obrigado a todos que ficaram, fique com Deus e até mais. Até mais, com paz.